Eu estava conversando com um amigo meu sobre um autor que eu gosto muito. O nome dele é White Manir. E ele escreveu um livro extraordinário para mim, um dos melhores livros que eu já li, que é O Poder Latente da Alma. Porque esse livro, ele rompe completamente com essa dualidade no que tange ao mundo metafísico, ao mundo espiritual, né? Onde nós atribuímos que se alguma coisa acontece, ela não pode ser dita como de Deus, então essa situação só poderia ser do diabo. E se não é do diabo, é de Deus. E aí a gente ficava nessa dicotomia, nessa dualidade. Porém, ele rompe com tudo isso. E ele apresenta uma tese interessante, dizendo que dentro de nós, seres humanos, há um poder latente, um poder oculto, um poder que está subjugado, um poder que, digamos assim, está ali quieto, abafado dentro de nós, que é o poder latente da alma. E que esse poder ele pode se manifestar através de práticas ascéticas, que várias religiões utilizam essas práticas e algumas pessoas de outras religiões acabam desenvolvendo poderes que nós atribuímos a manifestações espirituais ou poderes sobre-humanos. E ele usa como base para sua tese o livro de Gênesis falando sobre Adão, dizendo que Adão ele tinha algumas habilidades que poderiam ser consideradas como espirituais ou sobre-humanas, mas que essas habilidades elas foram ofuscadas, elas foram abafadas, elas ficaram latentes, ficaram ocultas depois da queda. E que hoje, para que você possa exercer um pouco dessas habilidades, somente através dessas práticas ascéticas. E aí ele vai fazendo um passeio por várias religiões, demonstrando que tudo o que acontece, ou boa parte do que acontece no cristianismo, acontece também em outras religiões, no que tange as chamadas manifestações espirituais. Enfim, em nenhum momento ele diz que o Espírito Santo ele não usa os seus para realizar prodígios, maravilhas, milagres, profecias, revelações, enfim. Mas ele entende que nesse meio existe um meio termo, que nessa situação que envolve o mundo espiritual, existe a questão que envolve o poder latente da alma. Então, rompe-se com essa dualidade entre Deus e o diabo e aparece uma coisa interessante que seria a parapsicologia, né? Algo que foi levantado aí pelo Padre Quevedo e outras pessoas, né, popularizado, mas que é uma disciplina séria, é um dos ramos da psicologia, que eu acho que um estudante de teologia, aqueles que querem realmente ter uma percepção abrangente sobre o assunto, deveria realmente pesquisar sobre isso. Bem, e aí eu conversei com um rapaz sobre essa questão e ele meio que torceu assim, que ele era aquele pentecostal, né, rigoroso, né? E os pentecostais, né, da linha de Gunaving e Daniel Alberg, né, ali das Assembleias de Deus, não gostam muito do White Mania, não. Mas fui trocando essas ideias com ele, porque eu já vi muita coisa no meio pentecostal, né? Eu já vi coisas que eu não poderia dizer, nem posso dizer que o camarada ele estava sendo usado pelo diabo, porque um camarada tem vida com Deus, é um homem de Deus, serve ao Senhor, mas ele revelou algo de uma pessoa que ninguém poderia saber. Porém, quando ele deu a chamada palavra profética, você está passando isso, mas eu profetizo que Deus vai te curar disso. Passa o tempo, a profecia não se cumpre, a pessoa morre daquela enfermidade, né? Então, aqueles que trabalham dentro dessa dualidade vai dizer o seguinte: foi o diabo que revelou para ele, foi o diabo que usou o pastor. Eu não consigo ver dessa forma, né? Eu consigo ver que, às vezes, pela necessidade de profetizar, de entregar revelação, profecia, você abre um campo telepático onde existe a pessoa que quer
ouvir aquela mensagem, existe a pessoa que deseja ser, entre aspas, usado por Deus e entregar uma mensagem. E devido ao vício, à constante prática, né, que envolve essa situação, o indivíduo acaba achando que é Deus que está falando com ele, mas na verdade ele está usando esse poder latente da alma. E como o Whiteman diz, pode ser realizada aí através de práticas ascéticas, né, de jejuns, de orações, enfim, de gritarias e etc. Bem, eu acho um livro interessante. Em nenhum momento o Whiteman diz que o Espírito Santo ainda não realiza milagres, ainda não usa os seus. Ele diz que, e essa é o grande X do livro, que a intenção dele é fazer com que os cristãos entendam que existe esse poder latente da alma e que os cristãos devem ser submissos ao Espírito Santo de Deus para fazer a obra e não a esse poder latente da alma que evidentemente são usados aí usados pelas outras religiões. Um livro interessante, uma recomendação para vocês. Claro, a gente tem que ler tudo e reter o que é bom. E espero que vocês gostem muito desse livro, White Mania, O Poder Latente da Alma. Deus abençoe a todos.